Boa noite, a turma de Sistema Distribuído 2017. Meu nome é Alexandre e eu vou iniciar falando sobre transações distribuídas. Logo após será a Michele. Introdução. Nós iremos apresentar dois protocolos de transação distribuída, sendo elas a Two-Place Commit, mais conhecido por 2PC, e o outro é o 3PC. Esses dois protocolos eles são utilizados para garantir a consistência e a integridade dos dados dentro de uma transação distribuída. Essa transação é utilizada dentro de um banco de dados distribuídos para sincronizar e também coordenar os dados existentes. Dessa maneira, é garantido a consistência dos dados perante falhas e transações concorrentes. Foi falado na introdução que para realizar uma transação distribuída é feito num banco de dados distribuídos. Mas afinal, o que é um banco de dados distribuídos? É uma infraestrutura que integra de forma transparente uma coleção de sistemas gerenciadores de banco de dados e que estão interconectados por uma rede de computadores. Os usuários deste banco abstraem toda a infraestrutura e os visualizam de uma forma integrada e global. Então, um sistema gerenciador de banco de dados distribuídos, o famoso SGBD distribuído, é um software que implementa o conceito de banco de dados distribuídos. Entramos propriamente dito na transação distribuída. Uma transação distribuída é uma ação executada sobre um banco de dados, que gera uma nova versão do banco de dados. Porém, essa ação ela deve ser atômica e confiável. Atômica quer dizer que deve ser rápida, a fim de manter a consistência dos dados. Uma transação em um banco de dados encontra, de certa forma, algumas dificuldades para sua execução. Elas são como transações concorrentes e ocorrências de falha durante sua execução. Isso tudo pode ocorrer numa transação no banco de dados. Dentro de uma transação de banco de dados, pode ocorrer várias ações, como leitura de dados, gravação de dados, computação sobre os dados. Então, para garantir a sua eficiência, necessita das características que eu vou falar agora. A característica chamada ACID. O que é o ACID? O A é de atômica, é tudo ou nada. Ela determina que todas as operações de uma transação seja concluída com êxito, ou se ela falhar ou for cancelada, nenhum resultado obtido dentro da transação até o instante da ocorrência da falha será efetivado. O C é de consistência. Ela garante a consistência dos dados após a transação ser confirmada ou abortada. Significa que se uma transação iniciar em um estado consistente, quando terminar, o estado continuará consistente. O I é de isolamento. Cada transação deve ser executada sem interferência de outras transações. E por último, é o D, de durabilidade. Todos os dados e transações pendentes devem ser armazenados em um meio de armazenamento estável, ou seja, permanente, de modo que se possa ser recuperado quando o servidor for reiniciado. Agora com a palavra a Michele. Aqui no chat eu vou falar sobre o Two-Place Commit, 2PC. Ele é um algoritmo distribuído
distribuído que coordena todos os processos que participam de uma transação distribuída atômica sobre a possibilidade de confirmar ou anular a operação. Ele funciona como coordenador de uma transação que não pode executar um commit após executar as suas operações locais em um processador para enviar os resultados para os participantes, pois ele depende do resultado dos outros processos participantes. Ele é usado principalmente em banco de dados, como banco de dados MySQL Cluster, que é distribuído. É utilizado em aplicações que existe controle transacional e redes de computadores. O protocolo de commit do two-phase é necessário seguir as seguintes condições. 1. Todos os processos devem chegar a uma mesma decisão de abortar ou de commit. Um processo não pode reverter a sua decisão depois de tomada. A decisão de commit é realizada se todos os participantes aceitam o commit da transação. Se não existir falhas e todos os processos aceitarem o commit da transação, então a decisão é commit. No caso de todos os participantes da transação aceitarem o commit da transação e todas as falhas tenham sido reparadas, então, eventualmente, a transação pode executar um commit. O algoritmo do two-PC é executado primeiro por o coordenador e por um participante. O algoritmo do two-PC inicia sua execução com o registro do bloco de sim para a transação. Depois disso, ele pergunta aos participantes quais são os seus votos. Caso algum participante tenha falhado ou votado para abortar, a transação é cancelada. Entretanto, se algum participante votou e em seguida falhou, é então iniciado o processo de recuperação. A única restrição é que o participante não pode alterar o voto depois de registrado. Nesse protocolo, todos os participantes, inclusive o coordenador, devem ter a mesma opinião para que seja realizado o commit. A primeira atitude de um participante, após ter recuperado de uma falha, é abortar todas as transações que não tenham executado o pré-commit, ou seja, votar não para as transações, mas para as transações que já foram pré-commitadas poderem executar o commit ou abortar a transação de acordo com os votos dos participantes. Um dos problemas do two-PC é o consenso de garantir que a transação seja completada, pois pode ocorrer uma falha de um participante e a transação ficar em um estado de incerteza, porque os participantes não conseguem alterar o seu voto e abortar a transação. O three-phase commit, two-PC, é um algoritmo não bloqueante, ou seja, permite que uma transação seja finalizada sem a necessidade de realizar bloqueios. No caso de falha de um participante, ele deve se recuperar sozinho, pois o protocolo vai guiar a transação a um estado de finalização independente dele. Nesse protocolo, cada participante é obrigado a votar, e nessa votação ele deve decidir entre a operação de commit ou de apertar. O protocolo exige pelo menos 3 vantagens de ida e para completar uma transação. Uma transação executada no protocolo two-PC deve passar por um conjunto de estados, onde muitos estados são intermediários, porém alguns desses estados não podem existir com outros estados consistentes. O coordenador pode verificar uma falha de um participante. Caso este não responda ao pré-commit, e então ele pode, de forma unilateral, abortar a transação. Uma outra situação de falha pode ocorrer depois que o coordenador entra na fase de incerteza. Logo após distribuir as confirmações do pré-commit e ficar aguardando as respostas dos participantes. Bom, podemos concluir que os algoritmos 2PC e 3PC são algoritmos planejados para suportar falhas de participantes e garantir a confiabilidade, a atomicidade e a durabilidade das transações. Os comportamentos do algoritmo 3PC, no caso de não ocorrer falhas, é idêntico ao algoritmo 2PC, porém com uma fase incrementada.
E o 3PC é um algoritmo não bloqueante, ou seja, ele permite que uma transação seja finalizada sem a necessidade de realizar o bloqueio. No caso de falha de um participante, ele deve se recuperar sozinho, pois o protocolo vai guiar a transação a um estado de finalização independente dele. Outra coisa, o 3PC tem a vantagem de não ser bloqueante, porém troca mais mensagens durante a sua execução. E ambos os protocolos, eles tentam chegar a uma convergência da transação consultando todos os participantes da transação. Estes votos devem ser atômicos a fim de que a decisão da maioria prevaleça e mantenha a consistência dos dados. Como, por exemplo, uma transação quando realiza a operação de commit, ela assegura que todos os seus participantes votam em sim para esta operação. E por último, o log do sistema é utilizado no caso da necessidade da execução de um protocolo de recuperação. Quero agradecer a todos que estão ouvindo, que possa ser útil esse vídeo. Obrigado.